Pai do Senhor, estou com a Bíblia aberta no livro do Apocalipse, capítulo número 5, e o versículo número 4. Apenas um versículo para a nossa meditação e regra de fé. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Texto bíblico desse momento, quero falar um pouquinho sobre o choro. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ou seja, ela não vai durar muito tempo. Mas para isso você tem que ter uma esperança em Cristo Jesus. João disse, eu chorava muito. Quando lemos este texto sagrado, João disse, via desce do que estava sentado no trono. Ele olha e observa alguém sentado no trono. Ele não diz quem estava sentado nesse trono, mas não temos dúvida que era o próprio Deus sentado nesse trono. Porque ele disse, eu via desce do que estava sentado no trono um livro, este livro escrito por dentro e por fora, este livro selado com 7 selos. Então, este livro aqui, João, ele se impressiona porque tinha selo. Nos dias atuais, os livros eles são diferentes. Desde que o chinês inventou o papel, o formato do livro foi diferente. Mas no dia de João, os livros eles eram em forma de rolo, alguns em forma de pergaminho. Então, o que acontecia? Eles pegavam o couro, aquela tira de couro, chegava a medir até 10 metros de comprimento. E ele escrevia ali, e depois ele enrolava aquele couro, e depois selava com selo e colava com argila. Aquilo ali ficava lacrado. Então, agora João observa alguém sentado no trono e à destra dele, ou seja, a sua mão direita, estava um livro. Este livro era selado, escrito por dentro e por fora. João começou a fixar os olhos naquele livro e ele começou a observar e de repente aparece um anjo bradando em grande voz e fazer uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos? João começou a olhar numa visão panorâmica no mundo espiritual, nas regiões celestes. Mas a Bíblia diz que João ele não viu ninguém no céu. Ou seja, nós temos lá os querubins ungidos, os querubins de glória. Nós temos lá os anjos serafins, que são os anjos cantores. Nós temos o arcanjo Miguel, que é o chefe da categoria de anjo guerreiro. Ele é o guardião da nação de Israel, do povo de Deus, o povo da promessa. Mas João pôde observar que nesta visão panorâmica que ele tinha, entre as milícias celestiais, os 6 angelicais, ninguém era digno de abrir o livro, de desatar os seus selos e nem sequer de olhar para este livro. João agora baixa a sua visão para o mundo terreno, o mundo em que eles viviam. Mas ele observa que entre os apóstolos, discípulos que naquela época ainda existiam, nenhum deles era digno de abrir o livro, de olhar para ele e nem desatar os seus 7 selos. Agora a Bíblia diz, olhando para a terra, debaixo da terra é o mundo dos mortos. E João olha agora para a pessoa de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o grande Davi, Isaías, o grande profeta, Elias. Ninguém era capaz, no mundo dos mortos, de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos e nem sequer de olhar para ele. João agora ele entra em pânico, João entra em desespero. E João disse, e eu chorava muito, porque nem no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de olhar para o livro, desatar os seus 7 selos. Então João se derramou em lágrimas. As lágrimas eram tantas na vida de João, mas de repente João observa que um dos anciões se dirige a ele e traz uma palavra de consolo para João. João, não chora. Eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você observa que um dia eu vou pregar uma mensagem aqui sobre os 7 selos. E nós temos 3 grandes ais de Deus, que são 3 grandes juízos que virão antes do grande trono branco. O primeiro juízo acontece justamente na abertura desses 7 selos. O segundo juízo divino acontece mais em seguida, logo, aos 7º anjo com as 7 trombetas que vão tocar. E o terceiro juízo acontece ali, quando fala das 7 taças da ira de Deus. Inclusive eu tenho uma mensagem no canal sobre as 7 taças da ira de Deus. Mas não é sobre esse quesito que eu quero falar sobre os selos.
Mas eu quero falar para você a importância de você não desistir. Você observa que João estava chorando, estava amargurado. O choro muitas vezes causa esta angústia na vida da pessoa. Porque João sabia que o assunto ali era sério, porque haviam 7 selos, havia um livro. Ninguém era digno de olhar para aquele livro. Ninguém era digno de desatar os seus 7 selos. João agora entra em desespero. Talvez eu estou falando para alguém nesse momento que está em desespero, porque está com a sua vida frustrada. Talvez você criou um filho com todo o carinho, com todo o apreço, e de repente esse teu filho tem te decepcionado, tem causado angústia, tem levado você às lágrimas. Quantas noites de sono você muitas vezes tem perdido por causa deste teu filho. Mas eu quero dizer para você nesse momento, não desista, continue orando, chorando, e Deus vai trazer a resposta para você. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando não existe mais esperança, João olhando no céu, na terra, debaixo da terra, e perdeu todas as suas esperanças, mas de repente está ali quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que havia vencido o quê? Jesus venceu em primeiro lugar o pecado, ele palmilhou na terra da Palestina, ele conviveu com os pecadores, mas Jesus não pecou. Então Jesus venceu em primeiro lugar o pecado, depois Jesus venceu quem? Venceu a Satanás, e depois por último Jesus venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, Jesus havia vencido, Jesus estava ali. E agora João, aquelas lágrimas se transformaram em gozo, se transformaram em alegria, porque Jesus havia vencido. Você imagina ali, quando Jesus morreu, ele foi nas partes mais baixas da terra, ele foi até o inferno. Imagine ali após a morte de Cristo, o Lúcifer, o inimigo número 1 do homem, talvez comemorando ali no inferno com toda a sua coja, comemorando a morte de Cristo. E de repente Jesus entra ali. E ao entrar ali, Jesus agora se dirige a ele. Eu estou aqui, meu amigo, parafraseando, né? Imaginando que Jesus entrou ali. E ao entrar ali, diz a Bíblia, que Jesus tomou da mão do diabo a chave da morte e a chave do inferno. E quando Jesus ressuscita, ele dá esta garantia para os discípulos do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo número 18. Jesus disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." O poder maior está nas mãos de Jesus. Não importa o problema, não importa a circunstância, mas nunca devia se olhar de Jesus. A Bíblia diz: "Olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra." Se você olhar para Jesus, meu irmão, se você olhar para Jesus, meu amigo, este problema que parece insolúvel, você vai alcançar a vitória. Nós temos um cantor gospel que diz: "Quer vitória? Vai chorando, geme e chora." Quem sabe falta você gemer e chorar, porque tem hora que você não consegue chorar, você só geme. Eu já passei por circunstâncias da minha vida em que eu dobrava o joelho para orar e não conseguia orar. As lágrimas serviam-me de alimento. Então as lágrimas, e aqui a gente observa, João está chorando, talvez sem qualquer perspectiva de vida, mas de repente um dos anciões se levantou, como Deus tem me levantado nesse momento, para dizer para você: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, ele está comigo, ele está com você aí, neste problema, neste momento difícil da tua vida. O Salmo 46, o salmista Davi, ele fala sobre isso, e ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, mas é na hora da angústia. Talvez os teus amigos estejam com você nos momentos bons da vida, mas nesse momento difícil, eles vão virar as costas para você. Mas não esqueça que o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você que talvez está atado, está preso numa religião, você que talvez está preso num leito de dor, de uma enfermidade, Jesus está aqui, está aí com você e vai obrar esse grande milagre na tua vida. Para os persas, eles tinham algo muito interessante no quesito de lágrima. Eles achavam que existia poder nas lágrimas. E eles imaginavam que nas lágrimas havia tanto poder que na porta dos templos dos persas, antigamente, eles colocavam uma plaquinha: "Deixe suas lágrimas ao sair."
Você tem derramado as suas lágrimas nos pés de Jesus? Derrame as suas lágrimas nos pés de Cristo, porque Jesus tem a solução para o meu e para o teu problema. E aqui João, ele está em desespero, está em lágrima. Você já imaginou o choro de João? As lágrimas de João? Porque nós sabemos que o momento era difícil. Nós observamos a pessoa do irmão Pedro. A Bíblia diz que Pedro, após ele ter negado Jesus 3 vezes após o galo cantar, a Bíblia diz que Pedro ausentou-se dali e foi chorar amargamente. Você já chorou até as tuas lágrimas se tornarem amargas? Porque as nossas lágrimas, se a gente perceber, às vezes escorre pelo canto da boca, as lágrimas, né? E elas parecem que meia saloba. Mas a do nosso irmão Pedro, a Bíblia diz que elas ficaram amargas. Chorou até as lágrimas se tornarem amargas. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus é aquele que pode te consolar através do Espírito Santo. Talvez você esteja mergulhado no fundo do poço da depressão, mas erga os seus olhos para Cristo e te levanta desta posição em que você está. Olha para Jesus, porque o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, desatar os 7 selos, ele vai desatar essas amarras que te mantém preso, te mantém cativo, talvez na religião, talvez na filosofia. Jesus, nesse momento, ele quer enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E a Bíblia diz que um dia isso vai acontecer. Deus vai enxugar dos meus olhos, meu irmão, dos teus olhos, meu amigo, todas as lágrimas. Que Deus em Cristo nos abençoe a cada dia mais e que possamos olhar para Jesus, olhar para Cristo, olhar para a cruz. Quando Cristo veio a este mundo, Jesus abriu o olho de cego, ele fez paralítico caminhar, ele fez mudo falar. Mas o alvo de Cristo não era só isso, o alvo de Cristo era a cruz, por mim e por você. Tem pessoas que dizem que o diabo tem medo da cruz. O diabo não tem medo da cruz não, mas ele tem medo de quem foi na cruz. Porque Jesus, ao enfrentar a cruz, ele se tornou mais do que vencedor. Quando ele disse: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito. Jesus, ele consumava a obra redentora. Tudo isso, meu amigo, pensando em mim, pensando em você. Deus te ama de uma forma toda especial. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que esta palavra agora, ela possa trazer um alento à tua vida. Esta palavra, ela possa te chacoalhar, para que você se levante desta posição em que você está. João estava ali prostrado, chorando, mas de repente alguém diz: João, não chores. E Deus diz para você nesse momento: não chore mais. Ele vai converter o teu pranto em alegria. Que Deus em Cristo nos abençoe.